ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a nossa federativa. Hoje vocês estão notando uma diferença. Estamos aqui em Santa Cruz com esse querido companheiro do 27º seu, Leon Pereira. Boa tarde, Leon. Boa tarde. Tudo bem, meu querido? Tudo certo. Mas, Leon, conta pra gente como é que você conheceu o Espiritismo. Olha, rapaz, eu conheci o Espiritismo, não sei se é bem conheci, mas antes de nascer, eu ainda estava na barriga da minha mãe. A minha mãe tinha um problema, para ela era um problema de saúde, e ela veio ao Centro Espírita Amor à Verdade, aqui na rua Felipe Cardoso, 922, em Santa Cruz, e foi lá tomar um passe. E o senhor Vitalino Corrêa de Sá, que era o presidente da instituição na época, ele era vidente, tinha uma facilidade muito grande, uma mediunidade muito aguçada, e ele disse: a senhora não tem doença nenhuma. Mas eu tenho doença? Não, a senhora não tem. Tem doença? Tem, não tem não, senhor. Eu tenho, sim, senhor. Eu vim para aqui porque eu já cansei de ir a médicos. Ele falou: não, a senhora é médium. A senhora tem que fazer a caridade. Olha só. Eu não sabia o que era isso. Minha mãe era rezadeira daquele tempo, católica, né? Papai também vivia nesse ambiente. E ela estava grávida de mim. Foi. E aí ele começou uma sessão de passe, de homeopatia, que se usava muito homeopatia antigamente, na casa espírita, e já davam para gente temperada, a homeopatia, prontinha. Temperada? Temperada, pronta. Olha só. Eu tomei muita homeopatia, muita homeopatia. E aí mamãe realmente ficou boa. Conclusão, foi médium, 40 anos. E aí, quando eu nasci, ela colocou meu nome, Leon, e não colocou Denis, porque ela pensava que poderia desistir da doutrina espírita. Ledo engano. Ela foi médium muito tempo. Sim. E depois a segunda parte da atividade dela na casa espírita foi no Centro Espírita Luz e Caridade, na Rua General Olímpio, 91. E depois passou para número 607. E ela desencarnou praticamente lá. Mas ela foi um grande médium, foi um baluarte no movimento espírita. Maravilha. Quer dizer, quando você deu por si, você era espírita. Pois é, eu não sabia, né? Eu fui garoto eu fui para lá, para o Centro Espírita, ela foi para lá, no tempo do presidente lá no Centro Espírita Luz e Caridade, na Rua General Olímpio, era o senhor Alain Pedro de Alcântara, era o presidente na época. E eu fui para lá, fui escola de evangelho, fui mocidade, e depois assumi várias posições lá dentro do centro. Leão, assim, qual a sua primeira lembrança que você tem no espiritismo, então? Você era jovem, né? Um menino, uma criança. Qual a primeira lembrança que você tem? Olha, eu tenho inúmeras lembranças muito boas, porque o presidente do centro lá, o senhor Alain Pedro de Alcântara, ele era uma pessoa muito boa. Ele gostava muito de mim, gostava muito da minha mãe, meus irmãos. Minha família toda frequentava lá. Depois do Luiz Verdade, nós fomos para lá. Eu já estava com 12 anos. 12 anos? 12 anos. Fazia tudo com ele. Ele adquiriu uma confiança em mim muito grande. E a minha lembrança foi que eu fui muito considerado. Prova é que quando o senhor Alain já estava com uma certa idade, ele deixou, queria deixar a presidência, e ele mesmo me indicou.
Olha só. E toda a instituição me aceitou, mas eu era jovem. É da barriga à presidência. Quer dizer, eu era jovem, eu não tinha conhecimento. Eu estava recém-casado ainda, eu estava com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, já era presidente de uma casa Fui espírita. presidente, mas eu tinha consciência de que eu não tinha conhecimento para presidir a casa. Então, todos os sábados eu ia com o nosso irmão Pedro Roda de Andrade, que já faleceu, Sim. que foi meu vice-presidente lá também no Luz e Caridade. Eu ia para a casa do Emiliano Mendonça, em Campo Grande, aprender com ele. Então, Emiliano Mendonça foi um grande espírito do Ramal. Deve ter sido um bom presidente, né? Porque eu não tenho capacidade, então vou buscar qualificação. Eu tinha que aprender. Eu dirigi a casa há 30 anos. 30 anos. E depois eu tive que parar, porque senão eu ia ficar veterano demais. Ia pedir a aposentadoria, é melhor não pedir. Não, né? porque também aí fui presidente do Abrigo Nazareno, que é uma instituição também espírita. E fui presidente da União Distrital Espírita de Santa Cruz, da União Regional. Então eu tinha muitas atividades, além da atividade também na UZERJ com Gerson Simão Monteiro. Eu fazia o assessoramento dele em tudo, ele saía junto. Querido Gerson. Eu tive uma atuação bem dinâmica no movimento espírita. Pois é, porque aí você já até está falando, porque a gente fala em Gerson Simão Monteiro, a gente lembra de movimento espírita, né? Bom, e aí você começou, então, na Casa Espírita, e como é que foi, então, esse envolvimento, como é que a gente pode falar isso, né? Esse engajamento no movimento espírita, como é que foi isso? As coisas acontecem, né? As pessoas veem a nossa disposição, o nosso dinamismo, a nossa seriedade, e começam a nos dar tarefa, a nos dar função, né? E nós não podemos deixar, porque a Casa Espírita não se resume só em ficar ali dentro da Casa Espírita, tem um movimento espírita. Né? Interessante. E a gente precisa. Eu aprendi muito com Gerson Simão Monteiro, com muita gente, e fui fã número 1 do movimento espírita. Você falou uma coisa muito importante, que eu acho que o movimento espírita tem que estar atento. Aliás, o movimento espírita não. Os dirigentes de Casa Espírita, porque a Casa Espírita ela não pode ficar fechada, né, Leon? Não. Ela tem que se abrir, porque senão você não tem um movimento unificado. Não, você tem pontos, né, e não tem um movimento ali fortalecido. Então você percebeu isso e partiu então para o trabalho. Porque essa era a ideia central do nosso presidente lá em Pedro de Alcântara. Ele não queria que ninguém ficasse encarcerado na Casa Espírita, não. Tinha que sair. A gente frequentava o mês de semana de Kardec, mês de Kardec, tudo. Ele tinha um caminhão, era garoto daquela, ia todo mundo, o pessoal todo dentro daquela carroceria, e a gente ia para tudo quanto era lugar aí, nas proximidades aí, né? A gente ia para tudo quanto era centro, junto com ele. A gente tinha o dom da palavra. Tinha o dom da palavra. Ele tem. Nós, alguma vez, nós vamos conversar sobre isso. Ele tem uma participação muito grande na origem do movimento espírita do Ramal de Santa Cruz. E vai ficar para uma outra oportunidade nós conversarmos sobre o assunto. Inclusive, a gente já vai alertando àqueles que acompanham na TV CERJ que nós teremos uma surpresa em breve sobre o movimento espírita aqui de Santa Cruz. Mas, continuando, porque são informações importantes para o movimento espírita atual. Leon, como é que você está vendo esse movimento espírita atual? Será que ele está assim, desse jeito? Os centros espíritas abrindo suas portas, as pessoas indo, trabalhando juntas. Será que está assim o movimento espírita hoje em dia? Olha, eu não tenho assim muita condição de falar com uma certa propriedade. Por quê? Porque eu não tenho uma frequência muito ativa. Eu já estou com 86 anos, né? E tenho dificuldade de locomoção. Quando eu fiz 80 anos, eu deixei de dirigir, dei o meu carro para minha filha, e é difícil. Às vezes vem aqui me buscar,
eu pego um Uber, eu vou em certos lugares, mas não com frequência como era. Sim, sim. Eu frequentava o movimento espírita do Rio de Janeiro inteiro, né? E fora também do Rio de Janeiro, em muitas excursões, em muita coisa. Pois né? é, como é que foi isso? Como é que você sentia quando você saía do Rio de Janeiro, você se dirigia a outros lugares que não Santa Cruz? Como é que você sentia o movimento? Como é que você percebia o movimento espírita? Olha, isso aí é realmente. A gente tem algo a dizer nesse sentido, realmente. Ah, Porque o movimento espírita do ramal de Santa Cruz, ele é anterior ao Pacto Auro. O Pacto Auro foi 5 de outubro de 49. sim, sim. E o movimento espírita organizado, nós vamos falar nisso oportunamente, mas nós tínhamos uma estrutura muito boa. Existia uma pessoa aqui, no ramal de Santa Cruz, conhecido como professor José Jorge. Já fez a sua passagem, e ele foi um dos líderes no movimento espírita do ramal de Santa Cruz. Ele era uma pessoa séria, e existia muita gente séria que fazia um trabalho de responsabilidade do ramal de Santa Cruz. Oportunamente, nós vamos falar nisso. Por enquanto, não é, porque vai nos tomar muito tempo. Gente que realmente levava muito a sério o movimento espírita. As pessoas construíam centro espírita tirando dinheiro do seu bolso, fazendo empréstimo, pedindo dinheiro emprestado. Não é uma brincadeira, não. São pessoas sérias. Pessoas que, quando faziam preces, Sim. as lágrimas desciam quando eles encerravam a palestra. Eu vi isso. Eu vi tudo isso. Que coisa linda. Quer dizer, as pessoas faziam uma oração, sinceramente, que vinha lá de dentro. A gente ficava entusiasmado, ficava pensando assim, como é que pode, meu Deus? Não tinha esse negócio de fazer preces longas, não. Elas eram preces curtas, mas com uma emoção muito grande, um sentimento enorme, entendeu? E nós vimos isso aí, né? Nós tivemos aqui também. Isso está se perdendo agora, Leon? Olha, eu não gosto de falar sobre isso, certo? Não, a gente estamos falando de pessoas. Não, pois é, mas agora. Eu acho que se perdeu um pouco. Esse sentimento. Desse sentimento, dessa vibração, pelo que eu vi como garoto. Sim. Às vezes eu via o Major Daniel Cristóvão, foi um grande espírita no ramal de Santa Cruz, foi presidente do Abrigo Nazareno, em Campo Grande. Ele saía fazendo campanha do quilo, e ele um dia passou lá em casa, e eu disse, hoje eu não posso lhe dar o quilo, não. Ele teve na Segunda Guerra Mundial, inclusive, o Major Daniel Cristóvão. Ele era intendente. E ele fazia o quilo em tudo quanto era lugar. A campanha do quilo para o Abrigo Nazareno, né? E eu falei, hoje, moço, eu não posso lhe dar nada não, porque a mamãe está doente. Naquela época você podia chamar a pessoa, entrar na sua casa, fazer tudo, era normal, não tinha problema nenhum, né? Aí eu sabia, ele sempre ia lá, pegar a campanha do quilo, aí ele falou, sua mãe está doente? Ele falava meio assim, pelo nariz. Ele dizia, mamãe está doente. Ele falou, eu posso ir lá? Pode, o senhor pode, moço. Aí ele foi lá dentro, minha mãe estava deitada em febre, ardendo em febre. Olha. Ele deu um passe, mamãe, as lágrimas corriam. Eles choravam. Ele era major da ativa do Exército. Ele foi à Segunda Guerra Mundial. Inclusive lá, tem uma história dele muito longa, que eu não vou contar aqui, mas vou só dizer uma coisinha rápido. Ele dava comida aos inimigos. Que a sobra de comida, ele pegava e deixava na igreja para os inimigos ir lá pegar. Daniel Cristóvão.
foi um exemplo a ser seguido. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele já era calvo e tudo mais, era gente muito fina. Então eu vi essas coisas, eu vi muita coisa. Eu acho que tem alguma coisa escrita em algum lugar por alguém que falou assim, amar os inimigos, não tem? Tem alguma coisa assim, não é? É verdade. É, Muito bom. porque amar os amigos é fácil. Né? Pois é, alguém falou isso, não foi? Foi, sim. Nosso mestre. Sim. Leon, estava até lembrando quando você falou de orar com as lágrimas escorrendo, com o coração sentido, de Leopoldo Machado. Que Leopoldo Machado disse que quando ele fazia uma prece, tudo tremia. Né? Foi ele que fundou a Mocidade Espírita do Centro Espírita Luz e Caridade. Olha. Ele que fundou, Leopoldo Machado. Isso foi o quê? 40, 50? Não. Foi 50, por aí, assim. 50, alguma coisa? 43. 43. Ele foi o grande fundador de Mocidades. Né? Leopoldo Machado. Bem lembrado. Puxa vida, bem lembrado. Mas, essa percepção, né, que você tem, de acordo com o que você viveu, que era mais intensa o sentimento, nós não estamos falando de fé aqui, a gente está falando de intensidade de sentimento, esse envolvimento do movimento espírita de hoje em dia por parte dos centros. Você está sentindo que os centros mais fechados, não estão mais abertos, né, a fazer aquela troca de experiências. Mas isso aí também não é problema interno do movimento espírita, não. Não, porque isso já vem acontecendo há algum tempo, que eles vêm cerceando o direito de se fazer ajuda para essas pessoas pobres. Hoje não pode mais se fazer campanha do quilo, aquela coisa toda que a gente fazia. Não pode. A legislação não permite isso, das coisas, porque eles acham que o governo pode fazer isso. Mas, antigamente, a gente fazia muito. Chamava de caridade, fazia caridade material, né? Dar o arroz, o feijão, a carne e tal. Isso foi cerceado o direito de se fazer isso. Então, isso também, houve uma retração dos espíritos, certo? Houve uma retração. E também porque hoje a situação, antigamente, você podia abrir uma casa de uma pessoa que estava passando mal, um portão, para vir usar o seu banheiro, tomar uma água e tudo. Hoje tudo isso a gente tem medo. Né? E isso tudo vai cerceando a nossa liberdade. Isso refletiu também nas relações no centro espírita. E tudo. Portanto, nós somos tudo, é uma coisa só. Não adianta, não vai separar nada. Muito bem. Leon, vamos falar um pouquinho mais do Movimento Espírita Santa Cruz. Porque o Movimento Espírita Santa Cruz, que é um bairro enorme, não é? É um bairro enorme, né? E você conseguiu, né, o seu, antes não era seu, era a União Regional, né? Mas você conseguia, assim, juntar todos os centros espíritas, conversar, todos, pelo menos a grande maioria participando dessa união regional, você conseguia isso? A União Distrital Espírita de Santa Cruz, era o DESC. Depois que numeraram, 27, 08, depois seu. Né? Depois seu. Isso tudo nós vamos falar oportunamente. Porque a gente está deixando o pessoal com água na boca aqui. Curioso e com água na boca. Ó, vem coisa boa por aí. Não, tem. Mas você muita conseguia coisa congregar todo mundo? Conseguia. Eu tinha um trabalho muito bom. Eu sempre fui muito considerado, o movimento espírita de Santa Cruz era muito coeso, era muito fraterno, muito bom. E nós tínhamos também a União Regional, que congregava todas as uniões distritais. Quer dizer, então reunia o movimento espírita. Isso aí é uma coisa também que nós falaremos oportunamente, sim, para que não misture muitas coisas, mas a União Regional Espírita do Ramal Santa Cruz congregava as quatro uniões distritais do Ramal de Santa Cruz, que era Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo. Agora, isso o que acontecia? O que acontecia?
acontecia que a união regional, ela congregava, a gente vai falar disso depois, mas eu vou falar ligeiramente, ela tinha personalidade jurídica. Então, sim. é por isso, foi desfeita por isso, para que pudesse depois desfazer. Eu era o presidente, eu apoiava isso, porque o que eu ia todo primeiro domingo do mês no Conselho Estadual Espírita trazer tudo que tinha, a USERJ tinha para nós, aliás, eu era uma vez por mês. Sim. Mas no primeiro domingo de cada mês, eu ia na nossa sede provisória, que era lá em Bangu, sim, entendeu? Passar para as uniões distritais todas, o que eu recebia lá. Com a extinção da URESC, da União Regional de Hospitais, os centros, ou melhor, nós estamos falando aqui dos conselhos distritais. Os conselhos distritais ficaram soltos e foram jogados direto na USERJ. Não tinha mais a USERJ para colher tudo e trazer para cá. Eles ficaram diretamente ligados, as uniões distritais ficaram diretamente ligadas ao USERJ. E você acha que isso desmobilizou um pouco os centros, não? Não, isso não desmobilizou, não. Isso trouxe... porque as pessoas, os diretores, por exemplo, da União Regional Espírita Normal de Santa Cruz, eu era presidente, fui presidente por 2 gestões, sim, eles tinham... Assim, o ser humano sempre tem uma vaidadezinha. Ele era o líder daquela coisa, deixou de ser. Acabou! A diretoria foi dissolvida. Acabou, não tem mais personalidade jurídica e as uniões distritais foram jogadas diretamente dentro da USERJ. Elas iam direto, participavam da USERJ. E houve aí uma penetração das instituições espíritas através dos conselhos distritais dentro da USERJ. Uma participação maior. Uma participação maior. E isso aí causou espécie, mas depois muita gente acabou aceitando. Eu era o presidente da época, aceitei perfeitamente essa ideia, achei que essa ideia era importante, porque era a única união regional que tinha personalidade jurídica. Então, nós tínhamos um trabalho paralelo ao USERJ. Pois é, bem interessante. Isso é nós nos tornamos, deixamos de ser uma entidade, acabou aquela entidade e as uniões distritais passaram a ser, por assim dizer, um departamento da USERJ. Mas continuaram como organizados. Não perderam. Não mudou nada. Muito interessante. Só melhorou. Não, mas isso porque as pessoas é meio difícil aceitar, porque quem está como titular, eu sou presidente da União Regional, eu sou coisa, quer dizer, então esse título acabou tudo. Orgulho não é fácil. É natural do ser humano. A vaidade, né? Mas depois eles concordaram. Que bom, né? E estamos chegando perto? O Gerson Simão Monteiro me ajudou nisso também. Gerson Simão Monteiro me ajudou nisso, até a fazer, que até o próprio professor José de início achou difícil. Ele nessa época ele era o presidente de honra, eu era o presidente. E aí eu, conversando com o Gerson, a minha amizade muito grande com o Gerson, era muito grande. E aí Gerson, em Brasília, no encontro que estiveram lá, ele conseguiu convencer o professor Zé Jorge que ia ser muito melhor. E aí acalmou, porque ele era presidente de honra, né? Ele era uma pessoa de título mesmo aqui no nosso Rio de Janeiro. Bom, estamos chegando no final, né, dessa etapa, mas eu vou dizer mais uma vez a vocês, nós aqui da ARAI, no TV CERJ, nós vamos ter uma surpresa para vocês e que vai ser preparada com muito carinho, mas chegando no final aqui, Leon, querido Leon, gente, olha que delícia, eu queria poder
descrever para vocês que vocês sentiam esse ambiente aqui na Casa do Leão, aqui em Santa Cruz, mas eu espero que essas palavras, essa voz poderosa, que é uma voz poderosa, não é? Do Leão tenha tocado o coração de vocês. E, Leão, suas palavras finais, suas despedidas. Olha, Henrique Miranda, é a primeira vez que você vem aqui na minha casa. E eu me sinto lisonjeado com a sua presença. Eu estou muito feliz porque nós estamos resgatando alguma coisa que dificilmente vai se conseguir mais tarde. Porque as pessoas vão passando, nós temos, como nós dissemos aqui, muita gente nova no movimento espírita que não vivenciou isso. Eu já fui convidado em algumas instituições, atualmente eu não estou fazendo mais palestras nem nada, mas eu fazia muita coisa sobre o movimento espírita, sobre tudo, porque, principalmente no centro que eu militei por muitos anos, ainda estou lá, ainda vou lá frequentar as palestras e tudo. Nós temos muitos jovens lá, inclusive na diretoria e tudo, e eles não sabem nada disso, então as pessoas mais antigas me pedem para ir lá falar sobre o movimento espírita, sobre o Pacto Áureo, sobre isso, sobre aquilo, porque eles desconhecem. Porque tem muita coisa que acontece ainda no nosso movimento espírita por raízes. Sim. Que não foram muito seguras. Isso aí. Até hoje. Isso aí é interessante para a gente conversar. É o que eu estou falando. Tem uma surpresa que vem por aí. Então, eu estou aqui do lado do Leon, um presidente de 21 anos, né, que assumiu uma presidência com 21 anos, mas que está jovem ainda, ó. Tá com todo vigor ainda para continuar contando muita coisa para a gente, Leon. Eu quero agradecer essa grande oportunidade que eu estou tendo, porque a minha grande preocupação é muitas coisas que eu tenho reservado e não está escrito, fica no esquecimento. Mas vai ficar registrado como está registrada essa conversa vai, aqui se agora. Deus quiser, eu vou ter esse prazer, essa satisfação de dar essa colaboração. Leon, muito obrigado. E eu quero agradecer também que tudo isso que eu faço, agradeço a minha querida esposa Eponina, que é o nome da costurinha da UZERJ. Pois é, dona Eponina, muito bem lembrado. Ela sempre foi o meu sustentáculo, né? Porque é o tal negócio. Aquele negócio de ir atrás do homem... A grande mulher, não, ao lado do homem tem uma grande mulher. Gostei, viu? E a Eponina está sempre do meu lado, me ajudando em tudo. Né? Se não fosse ela, eu não poderia estar aqui agora, inclusive. Então, olha, com essa declaração de amor, a gente encerra o Presença Amiga nessa edição especial e até a próxima. Essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.